Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Amanda, sou au pair aqui nos Estados Unidos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Minha gente, eu simplesmente esqueci que eu tinha um canal no YouTube, né? Eu desapareci deste canal. Eu vim para esse intercâmbio de au pair com a ideia de fazer um canal no YouTube, de ter tudo registrado, né? Como foi cada mês, como estava sendo o intercâmbio, tanto para eu ter esse diário, né, em vídeo, para que eu possa reassistir no futuro, mas também para ajudar outras pessoas, outras meninas que estivessem no programa de au pair, que estivessem pensando em começar, que quisessem consumir esse tipo de conteúdo. Antes de vir pro au pair, eu assistia muito vídeo no YouTube, acompanhava muita menina no Instagram, no TikTok, só que aí eu esqueci que eu tinha esse canal. Eu até gravei alguns vídeos pra postar durante o meu primeiro ano de intercâmbio, mas não assim, frequentemente, sabe? Não foi uma coisa recorrente que eu parava pra filmar, que eu parava pra sentar, montar um roteiro. Então eu realmente deixei a desejar. E o meu primeiro ano de intercâmbio de au pair já acabou. É só assim, gente, muito rápido. Quando o pessoal fala que passa rápido, você não tem noção de quão rápido é. E passou muito rápido, finalizei agora em março e vim pra minha segunda família, tô na minha extensão pra mais um ano. Pensei, poxa, agora é a minha chance de fazer direitinho, né? Tenho mais um ano aí no intercâmbio, tô focada em gravar vídeo, em ter uma frequência maior, tanto aqui no YouTube como também no Instagram. E vamos ver, né, se vai dar certo. Eu vou tentar, vou me comprometer e gravar, e editar, e postar, e enfim. Então eu espero que vocês acompanhem e vamos nessa. Então, gente, sexta-feira, dia 4 de abril, fez um mês que eu cheguei aqui nessa Host Family, que eu comecei o meu segundo ano de au pair. Então eu queria contar pra vocês como que tá sendo esse meu primeiro mês, como que foi. E por que também eu mudei de família, né? Por que eu mudei de host family? Para os meus amigos mais próximos, que estavam me acompanhando ali no dia a dia, todo mundo sabia que eu ia continuar com a minha primeira host family. Eu não pensava em trocar. Desde que eu vim pro intercâmbio, eu tinha muito esse pensamento de tipo assim, cara, se for uma família legal, eu não vou arriscar a trocar pra outra família. Tem muita menina que vem com o intuito já de ficar um ano com uma família e mudar, né, pra outra família no segundo ano. Pra, enfim, conhecer outro lugar, pra ter uma nova experiência. Mas eu, Amanda, sou uma pessoa muito ansiosa, que gosta das coisas certinhas, que eu gosto de controlar tudo, sabe? Eu já vim com a ideia de não trocar o certo pelo duvidoso. Então eu pensei assim, poxa, se eu criar uma relação boa com a minha host family, eu acho que eu não vou trocar. Porque eu acho que o que vale não é só o lugar que você tá, não é só a cidade, o estado que você tá, mas as pessoas com quem você vai viver 24/7. Seus chefes, as crianças, a casa, o ambiente, se a relação de vocês é uma relação boa, se os benefícios que você tem são benefícios bons. Então, quando eu fechei com a minha primeira host family, não foi uma coisa de uma hora pra outra que eu conversei em 2 chamadas e já fechamos. Não, a gente passou uns meses conversando pra eu ter certeza que eu queria fechar com eles. Eu vim com todos os benefícios que eu queria, porque a gente conversou bastante, então eu já tava com uma expectativa boa, mas também eu tava esperando pra ver como seria na vida real, no dia a dia, né? Porque tem muita família que fala uma coisa e chega na hora é outra. Mas no meu caso, graças a Deus, foi tudo de acordo com o que a gente conversou. Sempre me respeitaram muito, sempre foram muito gentis comigo, respeitavam meu momento de descanso, não era aquela família que ficava em cima. No summer, me levaram pra Inglaterra e foi muito legal, porque basicamente, gente, eu tava de férias. Trabalhava 2 horinhas de manhã, dia de semana, e tava com um dia tranquilo pra fazer o que eu quisesse. Então, assim, foi perfeito. E as crianças, nossa, viraram meu xodózinho, gente. Eu não imaginava quanto a gente conseguiria se apegar as crianças, né, nesse intercâmbio. Eu passava a maior parte do meu tempo com um menino que tinha 6 anos. Era um amor, um amor, um amor. Ele tinha os momentos difíceis, né, dele, como toda e qualquer criança, mas a gente criou uma relação muito linda, tanto com ele como com a menina, mas principalmente com ele, porque eu passava muito tempo com ele, comparado ao tempo que eu passava junto com a menina, já que ela tinha mais atividades, fazendo coisas após a escola do que ele. Então eu sempre estava mais próxima dele. Então, em um grande resumo, eu não queria trocar de família, eles também não, eles queriam estender comigo. A gente tinha conversado ano passado, acho que quando foi chegando ali do meu 7º mês, a gente parou pra conversar sobre se eu queria estender ou não, porque eu vim com a ideia de ficar só um ano. Eles vieram conversar comigo pra procurar saber o que eu tava achando e se eu tava aberta a ficar um pouco mais, no caso estender, né, pra 6, 9 ou 12 meses. A gente conversou, chegamos a um acordo, eu falei algumas coisas que eu queria pro meu segundo ano e eles concordaram. A gente seguiu o resto do ano, né, ano terminou, veio o Natal, Ano Novo, e tava tudo certo. E eles sempre me perguntando como eu tava me sentindo, né, pra extensão, e eu tava sempre, tá tudo certo.
E eles também. Só que o que aconteceu? Chegando no finalzinho de janeiro desse ano, e a agência começou a me pressionar pra fechar, porque eu precisava colocar na plataforma que realmente eu ia estender com a minha host family. Eles me deram um prazo assim, depois de amanhã você precisa colocar. E eu falei com eles, olha, até amanhã a gente precisa colocar na plataforma se a gente vai estender ou não, porque se passar desse prazo eu não consigo mais estender. E eles falaram, tá certo, a gente vai fazer esse processo hoje à noite. E eu não senti uma segurança da minha host, sabe, quando eu falei com ela. Achei estranho, mas enfim, ela tava positiva que ia fazer lá o acordo, né, com a extensão. E aí, acho que depois que a gente assinou na plataforma, passou o final de semana, acho que isso do dia que a gente assinou foi uma quarta. E aí passou o final de semana e na segunda-feira da outra semana, eu tava trabalhando, eu tava com um menino no quintal e eles vieram me chamar pra conversar. Eu achei aquilo muito estranho, porque eu tava no meu horário de trabalho, a gente ia jantar juntos, porque isso era às 5h30, a gente jantava às 6. A gente ia jantar juntos e eles estavam me chamando pra conversar no meu horário de trabalho. Achei muito estranho. Mas fui, né? Eles sentaram comigo lá na mesa. Foi o meu fofo que começou a falar. Ele falou, olha, Amanda, a gente gosta muito de você, a gente aprecia muito o seu trabalho. Você foi uma bênção na nossa vida durante esse 1 ano. Mas a gente não vai mais continuar no programa de au pair. Eles explicaram o porquê, né? A minha fofa, ela tem empresa na área de design de interiores. Só que, desde que o ano virou, ela tava passando mais tempo em casa com as crianças do que trabalhando. E, consequentemente, eu tava tendo mais tempo off do que trabalhando. Tava percebendo isso, mas ninguém chegou pra falar nada pra mim. Então, eu pensei, pô, deve ser algum momento, sei lá, que ela tá com menos projetos. Mas, na verdade, ela tava dando um step back no trabalho dela. Então, ela ia começar a ficar mais em casa com as crianças do que o trabalho em si, né? Eles chegaram a essa conclusão de que não faria sentido pra eles continuarem o intercâmbio de au pair. Ela ia ficar meio que full time com as crianças. E foi uma coisa, assim, que me pegou de surpresa, mas, ao mesmo tempo, não sei explicar, a minha espiritualidade é muito, não sei, eu sinto as coisas no ar. Então, não foi uma coisa que me pegou 100% de surpresa, sabe? No fundo, eu sentia que a gente não ia estender, mas eu não conseguia explicar racionalmente o porquê, sabe? Enfim, a gente chorou, a gente se abraçou, e eu falei algumas coisas que eu queria falar pra eles, né? Agradecer sobre como eles me trataram tão bem, como eles fizeram esse meu ano de intercâmbio ser tão incrível, porque, querendo ou não, gente, a host family tem muito poder, muita influência sobre como você vai viver esse seu ano de intercâmbio. No meu caso, eles eram muito bons, e eles me proporcionaram muitas coisas. Enfim, eu desabei chorando, a gente se abraçou e foi um momento assim triste, mas ao mesmo tempo que me fez refletir sobre o quanto eu deixei a minha marca, sabe, na família deles, como eles também deixaram uma marca em mim. Claro que tiveram momentos difíceis, não vou ser hipócrita e falar que o intercâmbio de au pair é perfeito, mas graças a Deus eu tive essa sorte de fechar e de ir pra essa família, que foi a família que me recebeu tão bem, que me acolheu tão bem. E aí, enfim, a gente teve essa conversa, acho que faltando um mês a minha extensão começar. Então, foi meio desesperador, porque eu já tava numa família que tinha ótimos benefícios. Então, querendo ou não, o nível de exigência já tava alto, né? Aí, um mês só pra encontrar a família, então foi uma loucura. Eu passei, acho que 3 semanas vivendo isso. Fazer reunião com família, de postar em Facebook o meu perfil, de ficar o tempo todo no aplicativo da Culture Care. Enfim, eu tava ficando maluca de tanta reunião que eu tava fazendo. Tinha dias que eu fazia 3, 4 reuniões com famílias diferentes. Então eu já tava começando a misturar tudo, os dias estavam se passando, eu não encontrava família boa, não ter o meu futuro certo, aquela coisa incerta, né? Não saber aonde eu estaria daqui a um mês, que estado, qual família, qual rotina. Gente, tava me enlouquecendo. Tava pesando pra mim imaginar que eu teria que ir pra outro lugar e fazer novas amigas e conhecer outra host family, criar uma nova relação, sabe? Então, tava sendo um momento bem difícil. Fevereiro em si foi um mês muito difícil pra mim emocionalmente. E aí, acho que faltando 1 semana e meia pra eu ter que fechar o meu match, foi quando realmente começou a aparecer as boas famílias. Porque assim, acho que até a segunda ou talvez terceira semana só tava aparecendo host family perigo, red flag, mão de vaca. Tava difícil, então eu já tava meio que sem expectativa. Na terceira pra quarta semana, já no finalzinho do mês de fevereiro, começaram a aparecer algumas famílias boas. E dessas famílias, 3 famílias eu fiquei muito interessada. E eles também estavam bem interessados em mim. Uma era na Virgínia, outra na Califórnia, em São Francisco, outra em New Jersey. E foi meio que guerra de gigantes. Tava maluca pra escolher, porque eu também sou uma pessoa indecisa. Então eu fiz lista de prós e contras, eu conversei com as minhas amigas, rezei muito, conversei com meu namorado, conversei com a minha mãe. Enfim, gente, foi um caos. Depois de fazer muita reunião,
com essas 3 famílias, de conversar muito por e-mail também. Acabei fechando com a família de Nova Jersey. E basicamente eu fechei com eles na quinta, eu acho? Quarta ou quinta. E embarquei no comecinho da outra semana. Vou deixar aqui as datas porque eu não me lembro ao certo. Foi muito doido, porque eu não sabia quanta coisa eu tinha. Você só percebe o quanto que você tem, quanto que você comprou, quando você vai juntar as suas coisas, vai colocar em mala. Porque eu nem sou uma pessoa muito consumista, eu acho que eu poderia ter comprado muito mais. Eu acho que sapato foi uma coisa que eu comprei bastante e ocupa muito espaço, né, gente? Eu trouxe tanta roupa do Brasil, mas ainda assim eu trouxe algumas coisas. E querendo ou não, faz um volume, né, juntando com as coisas que você comprou aqui. Se você se acha uma pessoa consumista, não traga muita coisa. Então eu fechei uma mala de 23 quilos, da minha carry-on, e eu comprei aqueles duffel bag. É uma mala muito grande, assim, de pano, e que coube muita coisa. Foi o que me salvou. Não sei o que eu faria sem essa duffel bag. Foram 2 malas grandes, a carry-on e a minha mochila. Ah, e ainda despachei também uma mala com alguns sapatos. A parte das roupas eu basicamente vendi em brechó. O que não aceitaram eu doei. Algumas coisas eu joguei no lixo. E foi isso. Bem desapegada mesmo. Eu cheguei aqui no dia 4 de março, nessa minha nova família. Tô pertinho de Nova York. Tô, acho que, sei lá, 40 minutos, 30 minutos de carro. E de trem, 1h20, acredito. Já fui pra Nova York, depois que eu cheguei aqui. Minha segunda vez em Nova York, foi muito legal. Nova York tem muita coisa pra fazer e se você vem só em um final de semana, você enlouquece. Então eu tô animada por estar perto de Nova York, por poder ir lá mais vezes e aproveitar com calma. Então eu tô bem animada. E agora falando um pouquinho desse meu primeiro mês, sobre a família em si, o que eu achei de diferente, foram alguns costumes com relação à comida. Eu acho que a minha primeira host family era mais saudável do que aqui. Aqui as crianças comem muito besteira. Eu achei bem estranho no começo, porque na minha outra host family, basicamente, toda janta tinha que ter salada, e depois da salada que vinha janta, e as crianças comiam o que os adultos comiam. Enquanto que nessa família que eu tô agora, cada um come uma coisa, não tem realmente a janta que todo mundo senta pra comer. Enquanto na minha outra família, as crianças comiam o que os pais comiam. Então, de certa forma, a alimentação deles era um pouquinho mais saudável do que a daqui. Que são 3 crianças, na outra casa eram 2 crianças, são gêmeas de 4 anos e um menino de 6. Então, por eles terem idade próxima, eles brincam muito. E eles não brigam tanto, isso é muito bom, porque eu deixo eles brincando à vontade. Não preciso ficar brincando ativamente com eles, eu posso só sentar e observar, controlar a brincadeira deles, sabe? Enquanto na outra família, por o menino ter 6 anos e a menina 10, era uma diferença maior. Então eles não brincavam tanto, entendeu? Eu acabava fazendo esse papel mais com o menino, de estar ali brincando ativamente, de fazer atividades. Enquanto aqui as crianças, elas brincam mais sozinhas, elas são mais independentes. Aqui os pais trabalham bastante, eles vão pra Nova York todos os dias, basicamente todos os dias. Então eles sempre estão fora. No momento que eu tô com as crianças, eu tô com as crianças sozinha. E eu gosto disso porque eu acho que eu tenho mais independência, sabe? Pra lidar com as crianças. Enquanto na outra família, a mãe, ela tinha um trabalho mais flexível, já que ela era dona da própria empresa. Então, de certa forma, ela me dava um suporte maior, o que também não é ruim. E aqui eu não tenho tanto contato com os meus chefes. Pelo fato deles saírem cedinho de manhã, eu nem vejo eles. Quando eu desço, eles já saíram. Quando eles chegam em casa, é meu horário que eu fico off. Eu já tenho jantado com as crianças, normalmente. Então eu só vou de berço, né? Venho pro meu quarto, não fico muito interagindo com eles, porque, né, segundo ano de au pair, gente, a gente já tá cansada, sabe? Enquanto na outra família, meus chefes chegavam em casa cedo, a gente jantava junto, a minha hosta quase sempre tava ali por casa, em alguns momentos pela manhã, e ela chegava antes da janta pra preparar a janta, então a gente tinha mais contato. O que não é uma coisa que eu tenho preferência, pra mim, tanto faz. Mas eu acho que também foi esse o fato que a gente desenvolveu uma relação tão próxima na outra família, porque eu tinha mais tempo com eles, sabe? As primeiras semanas aqui foram um pouco difíceis, porque eu tava o tempo todo pensando, poxa vida, por que isso aconteceu? Por que minha host family foi sair do programa? Então, acho que as 2 semanas e meia foram mais difíceis, porque eu também não tinha feito amigas ainda, não tinha conhecido ninguém, não tinha saído tanto. E aí a gente fica nesse mundinho da família, né? Você fica vivendo a vida deles, de certa forma. Então, foi um pouco difícil assim que eu mudei. E a saudade também das minhas amigas, a saudade das crianças. Enfim, gente, o segundo ano ele não é fácil. Quando as minhas amigas de segundo ano de au pair, né, falavam isso pra mim, eu ficava, certo, vai ser difícil. Mas eu não sabia quão difícil seria, né? O que seria esse difícil? Seria homesick? Seria o cansaço? O que seria? Quando você chega no seu segundo ano, você sente na pele, né? Você sabe exatamente o que elas estavam falando. Então, acho que o primeiro mês, o comecinho do primeiro mês foi difícil. Foi muito complicado. E a partir da metade pro final foi quando as coisas começaram a ficar mais leves. Eu comecei a me acostumar com a host family, com as crianças, com a rotina. Comecei a fazer amizades. Aqui tem muito au pair. Se você conhece uma, você acaba conhecendo várias.
É uma área que é bem diferente da minha outra cidade, onde eu morava com a minha outra host family. Lá na Georgia, era uma área mais rural, digamos assim. O subúrbio que eu morava era mais rural. Então, era basicamente várias neighborhoods, vários condomínios, meio de uma estrada com florestas e afins, enquanto que aqui você tá dentro da cidade. Então eu tô andando, tô passando por várias casas, tem essa coisa da vizinhança, do condomínio fechado. Aqui é uma cidade extremamente walkable, você consegue caminhar, você consegue, sei lá, fazer muita coisa a pé e também de transporte público. É uma coisa que eu sentia muita falta, sabe? Onde eu morava lá na Georgia, porque se eu não tivesse com carro, eu não conseguia sair de casa. A minha sorte era que o carro era só meu, então sempre que eu quisesse sair, tava ali disponível. Mas às vezes você quer andar, você quer ver gente na rua, sabe? Era uma coisa que eu não tinha tanto lá. Eu teria que sair de carro, ir lá pra downtown pra ver pessoas. Enquanto aqui é uma coisa mais cidade, sabe? Outra coisa também que eu achei diferente foi o trânsito. Eu achei o pessoal daqui bem mais mal educado. Enquanto o pessoal na Georgia é bem mais polite, bem mais gentil mesmo. Mesmo na highway, que a gente sabe que Atlanta é conhecida por uma cidade bem louca com relação à highway. O pessoal dirige loucamente lá, mas ainda assim, aqui eu ainda acho que consegue ser pior, porque pelo menos em Atlanta, a highway, ela é gigante, tem 4 faixas. Mas aqui é uma highway meio velha, ela é pequena, tipo, são 2 faixas. O pessoal é muito maluco, então você, além de estar dirigindo numa estrada ruim, a galera ainda é louca. O que eu não usei de buzina na Georgia, eu tô usando aqui. Sobre viagens, eu já tô com viagem marcada. A minha primeira viagem aqui vai ser pra um destino muito legal. Vai ser pra um destino de praia. A gente tá chegando aí no Spring, né? O Spring Break. Então eu vou estar indo pra um destino de praia agora em abril. Acho que daqui a menos de 2 semanas. Então eu tô animada. Vai ser minha primeira vez voando, saindo, né, do aeroporto de Newark. Cheguei por Newark, mas eu nunca voei de lá. Tô animada pra ver como é que vai ser, porque o aeroporto de Atlanta, gente, maravilhoso. Eu amava voar de lá. O daqui eu já não sei muito bem, não sei como é que vai ser, vamos descobrir. Mas já tenho viagem marcada, tô animada. Aqui também eu acho que eu vou viver um pouquinho mais a vida noturna, porque como eu tô perto de Nova York, eu também tô perto de algumas cidades que são bem badaladas aqui em Nova Jersey, como Jersey City, Hoboken, são cidades que têm uma vida noturna e eu não tinha tanto onde eu morava, eu tinha que ir mais pra Atlanta mesmo, o que normalmente a gente não fazia porque a gente tinha preguiça. Então acho que aqui eu vou acabar saindo um pouquinho mais do que eu saí em Atlanta, mas com a mentalidade de não gastar tanto dinheiro, porque segundo ano a meta é juntar, não gastar. Tem uns shows marcados também, tem um show muito legal que eu quero ir agora em maio, lá em Nova York, do HP, que é uma banda muito massa, uma banda muito legal, que eu queria muito ir pro show deles e eu achava que eu não ia conseguir. Eles lançaram uma tour aqui nos Estados Unidos pra esse ano de 2025. Então eu tô muito animada. E é isso, gente. Eu prometo que eu vou tentar gravar mais vídeos pra cá, principalmente nesse formato, contando como tá sendo cada mês. Se vocês tiverem alguma ideia, alguma sugestão de formatos de vídeos que vocês querem ver aqui, pode deixar aqui nos comentários. Se vocês gostaram, deixa o gostei de vocês. E um beijo! Até o próximo vídeo!